Olá, que bom te ver aqui. Eu sou o pastor Bruno Mamed, pastor na IAQ Nações, e você está em nosso canal oficial no YouTube. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like nesse vídeo, ative o sino, e essa mensagem ela virá de encontro ao seu coração. Então coloque suas expectativas lá no alto, porque Deus tem muito para falar na sua vida através dessa palavra. Abra sua Bíblia no capítulo de Lucas 17, capítulo 17 de Lucas. Acharam? Lucas capítulo 17. Dá uma olhadinha para mim antes de lermos então. Dá uma olhadinha para cá. Deixa eu trabalhar a sua mente. O princípio da palavra de Deus mostra que desde o início, na queda do homem, lá no Éden, houve uma necessidade de se estabelecer o reino de Deus na face da terra. E desde o início, desde Gênesis, há uma promessa que esse reino seria estabelecido, que este reino seria concretizado na face da terra. E todo o povo judeu passou a viver a esperança messiânica, em que o reino de Deus seria de fato estabelecido na terra. Mas todas as vezes que os judeus pensavam em reino, eles pensavam numa instituição no sentido físico da palavra, com um rei, com príncipes, com pessoas que fossem leais à coroa, e que este reino seria estabelecido fisicamente, onde o povo judeu governaria sobre todas as nações. E esse princípio do reino ficou cauterizado na mente dos judeus. E eles passaram a viver cotidianamente na esperança que este reino viesse de vez e se estabelecesse na face da terra. Isaías começou a profetizar que a vinda deste Messias estava muito próximo, e que esse Messias iria estabelecer um reino, e que este reino seria concretizado através do nascimento do Filho de Deus. Então pensava-se que ao nascer o Filho de Deus, haveria um reino físico, onde todas as nações viriam e trariam ouro, trariam riqueza, trariam todos os tipos de iguarias, alimentos, e entregariam nas mãos deste reino. E este reino seria para sempre. Este reino seria eternizado, e o povo hebreu iria reinar sobre todas as nações pelo resto da vida. E isso foi estabelecido mentalmente como uma cultura judaica. E esse princípio foi estabelecido nas 12 tribos de Israel, e eles começaram a viver à espera deste momento, à espera deste instante. Quando Jesus nasce, e eles percebem que esse menino nasceu numa manjedoura, então eles se decepcionaram, porque não acreditaram que aquele menino poderia estabelecer qualquer tipo de reino. Os textos que nós lemos sobre o estabelecer do reino, todos eles vivenciam uma decepção do povo judeu. Tanto isso é verdade, que até hoje os judeus não acreditam que o Messias desceu, que Jesus era o Rei dos Reis. Os judeus até hoje, eles não aceitam Jesus como Filho de Deus. Eles não aceitam Jesus como o Rei que viria, ou que havia de vir. Então no judaísmo, e existe o judaísmo não messiânico, eu faço parte de um grupo de judaístas, ou de judeus não messiânicos, são judeus ortodoxos, e eles trabalham muito essa questão de ainda esperar o Messias. Eu faço parte de um grupo, eu entrei num link, e desse link eu entrei para me ver um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre o judaísmo não messiânico, e até hoje eles trabalham esta linha de raciocínio de esperar o estabelecer do reino do Filho de Deus na face da terra.
Para eles, Maomé é mais do que Jesus. Para eles, estabelecer a Sharia, que é a lei do Islã, é mais do que os princípios bíblicos. Aliás, eles nem aceitam especificamente a Bíblia. Eles trabalham a Torá, porque eles estão esperando ainda o estabelecer do reino de Deus na face da terra. Então, no judaísmo não messiânico, eles são mais do que Jesus na cabeça deles. Eles são mais do que Jesus na cabeça deles. Ainda não se estabeleceu o propósito do reino. Então, é uma evidência de todos os anos, no Ramadã, eles clamarem, buscarem em Deus orientação para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Quando Judas traiu Jesus, ele traiu Jesus por um princípio equivocado. Judas era tesoureiro do rei Jesus. Judas era tesoureiro dentre os 12 apóstolos. E nesse princípio da tesouraria, Judas imagina: sou tesoureiro entre os 12, vou entregar Jesus, e quando eu entregar Jesus, e quando ele for preso, na hora ele vai clamar, Deus vai enviar alguma coisa, e Jesus vai se revelar como rei, e ao se revelar como rei, aí ele vai estabelecer o reino dele aqui na terra de verdade. Eu, tesoureiro, continuo como tesoureiro, e vou ganhar dinheiro, vou estabelecer o meu propósito, e vou me tornar o tesoureiro do reino. O pensamento de Judas caminhava para essa linha carnal. O que Judas queria era acelerar o processo para que se estabelecesse o reino de Deus na terra. O que Judas também queria era que houvesse um reino físico, em que as pessoas pudessem adorar a coroa real, em que as pessoas pudessem render-se aos pés do rei. Porque no coração de Judas, ele acreditava que Jesus ia se estabelecer e Deus ia mandar um exército de anjos, e esses anjos iam travar batalhas e iam estabelecer o reino de Deus fisicamente na terra. E essa espera foi equivocada, porque quando Judas traz Jesus e o entrega, Judas percebe que não era aquele reino que ele imaginou que seria. E muitas pessoas também esperavam este reino. Tanto que Jesus, quando começa a se apresentar como Filho de Deus, as pessoas começam a usar isso como alvo de chacota. Tanto que os que prenderam Jesus, que os pretorianos, os romanos, César e esse povo que prenderam Jesus, eles zombaram de Jesus e colocou em 3 línguas diferentes, no grego, no hebraico e no aramaico. Jesus, o rei dos judeus, porque foi estabelecido mentalmente que ele era o rei. E aí começou-se essa busca por essa coroa real, onde todo mundo ia se prostrar diante do rei, porque ninguém entendia de fato de que reino Jesus estava falando. Na oração do Pai Nosso, quando ele fala: venha a nós o teu reino, esse propósito, ele é muito diferente daquilo que as pessoas imaginam. Pode me dar mais som, por favor? Daquilo que as pessoas imaginam, mais retorno, por favor. Que as pessoas mentalizavam, do que elas pensavam. E aqui o texto que eu vou ler mostra que Jesus, em meio a um diálogo entre fariseus, os fariseus questionaram Jesus. Interessante que ele explica isso, nem foi para os judeus, foram os fariseus que questionaram sobre o reino, onde está este reino, o porquê do reino. E Jesus então responde, no capítulo 17, no versículo 20 de Lucas, quando ele foi interrogado, ele foi questionado. Por este reino que não chegava logo. E o versículo 20 do capítulo 17 de Lucas diz assim: interrogado pelos fariseus,
sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Digam amém. O reino de Deus está dentro de vós. Escuta o que ninguém entendia. Os fariseus questionaram a espera do reino estabelecido na terra. Os judeus até hoje aguardam o estabelecer deste reino. O que Jesus mostrou e ainda mostra nos dias de hoje, que o reino de Deus, ele está internalizado dentro de cada um de nós. O reino de Deus está internalizado diante de um momento em que nós o aceitamos, e ao aceitarmos a Jesus, nós aceitamos que este reino de Deus passe a nos governar diante das circunstâncias das nossas vidas. Nós passamos a vivenciar o reino não com aparências exteriores, não com coisas como aparência, algo visível, mas começamos a vivenciar o reino através das nossas ações, das nossas atitudes. Diante das situações, as pessoas saberão se de fato nós pertencemos ao reino ou não pertencemos ao reino. Nós somos também chamados pela Bíblia de embaixadores de Cristo na face da terra. O embaixador é aquele que vai para uma nação, porém não pertence àquela nação, mas ele tem autoridades legais para impetrar ou determinar situações em uma nação em que ele não é nativo, ele não nasceu nela. Nós somos assim. Nós não pertencemos a este mundo de acordo com a palavra de Deus. Nós não pertencemos a este século de acordo com a palavra de Deus, mas somos embaixadores de Cristo aqui. Nós o representamos aqui onde nós estamos. Nós pertencemos a um reino, e onde nós estivermos, e onde nós formos, o reino de Deus estará ali. Se você for ao mercado fazer uma compra, o reino de Deus está estabelecido naquele mercado. Porque o reino de Deus é o governar de Deus dentro de mim. Dentro de mim. As minhas atitudes mostram que eu estou vivenciando o reino de Deus. Jesus dizia isso para os fariseus. E tem um outro momento que ele fala assim: vocês não viram ainda que o reino de Deus está entre vós? Ou seja, Jesus era o reino de Deus. Jesus andava entre eles. Jesus caminhava nas cidades. E todas as vezes que ele caminhava, se estabelecia por onde ele passava o reino. Quando chegava Jesus em uma província, ali chegava o reino. Assim é com você. Assim será conosco. Quando você chegar em um lugar, você chegou em forma de reino. Você começou a trabalhar numa empresa, você gerencia ou é gerenciado, não importa. Você está ali como reino de Deus, governado por Deus. E as suas atitudes vão estabelecer de fato que Jesus está naquele lugar. Porque os fariseus questionaram, e eu vivencio isso,
como uma pessoa que entende esse propósito. Eu, como reino de Deus, governado por Deus, eu entendo o significado de igreja. Eu estou vendo agora esses dias as pessoas compartilhando o traslado do corpo do Igor, que morreu na Bélgica. Quem viu isso? Eu vejo pessoas compartilharem. Eu vejo as pessoas falarem. E eu sempre vou entender que eu sou uma pessoa proativa e sei das minhas responsabilidades a nível de reino. O que eu fiz? Eu liguei para a mãe do garoto. Amanhã vou pegá-los 7 horas da manhã, vou levá-los para Goiânia e vou atrás da verba federal de R$50 mil para tentar trazer o corpo do garoto. Eu vejo pessoas compartilhando assim: ajude aí, irmãos, ajude aí. Ninguém ajuda. E se ajuda, são poucas pessoas. Sabe por quê? As pessoas não entenderam ainda o que é reino. Elas não têm o significado. Alguém ligou para o Júnior, meu filho, que era amigo desse menino, que era parente, amigo, primo, cunhado do tio, do vizinho, sei. O Júnior falou comigo. Eu liguei para Goiânia, me deram uma resposta. Ele achou o número da mulher, me passou o número, eu liguei para a mulher. Conversei com a sobrinha dela, achando que era ela. Depois, descobri que não era, conversei com ela. Propus ajuda. E amanhã nós vamos atrás. Quando eu falo nós, porque eu represento esta igreja. Se você pode dizer assim: eu estarei ajudando no traslado do corpo, porque você é e é que nações. E eu não vejo nenhuma outra igreja fazer essas coisas. Estou sendo bem sincero com vocês. Se preocupar com as pessoas. Igrejas que têm condições. Viu, gente? Que tem grana. Que poderia muito bem dar esses R$50 mil. Mas é uma burocracia terrível. Então amanhã de manhã, como reino, este reino vai lá no Recanto do Sol, pegar a família desse rapaz, levar para o palácio em Goiânia, e argumentar, e conversar, e tentar, e falar, e fazer orçamentos, para trazer este corpo para o Brasil. Eu vejo mídias, eu vejo, apareceu no jornal Anhanguera, pessoas compartilhando, mas não é melhor se você fizer algo, de fato, ajudar de fato como precisa ser ajudado? O reino, ele é representado por você. Amém ou não, pessoal? O reino de Deus está dentro de nós. Olha só o que diz Efésios. Abre aí a sua Bíblia em Efésios. Olha o que está escrito aqui no texto. Efésios é a carta escrita para a igreja. Efésios é o livro da igreja. Governabilidade do reino. Por isso que o reino de Deus está dentro de você. Ou não. Ou está ou não está. Quando você olha uma situação e você acha que não é com você, eu disse o que eu vou dizer agora, eu já falei algumas vezes, eu vou dizer para encerrar a minha fala. Eu estou encerrando a minha fala, eu vou dizer para você o que eu vou repetir na verdade. Tem pastores que a ficha deles ainda não caiu. Falar de ficha caída para esses adolescentes é quase nada, né? Porque nunca viram um orelhão se brincar na vida deles. Mas a ficha não caiu. Semana, um pastor me ligou e falou assim: pastor, tem uma mulher assim, o senhor poderia ajudá-la? Eu disse para ele assim: não. Ele assustou comigo. Ele falou: não? Eu falei: não. Mas por quê?
Porque essa também é uma obrigação sua. Se a pessoa te procurou, é você que tem a obrigação de ajudá-la e não passar para mim. As mesmas responsabilidades de reino que eu tenho, você tem. Ele parou assim um pouquinho no telefone. Ele pediu para ligar para ele com urgência ainda. Aí eu falei com ele assim: olha, nós precisamos assumir a nossa posição diante de Cristo. Não faz sentido você me ligar para fazer isso para essa senhora, se você pode fazer isso para essa senhora. Porque se eu posso pegar meu carro e levá-la para resolver, você também tem carro e pode pegá-la para levá-la para resolver. Para fazer isso para essa senhora. Mas o sentimento de reino parece que ainda não entrou na cabeça. Aí algumas pessoas falam assim: eu não tenho esse dom. Não é dom, irmãos. Não é dom. É um sentimento de reino. É um senso de pertencimento. Chegou até você, é você que tem que resolver. Aí as pessoas transferem responsabilidade. A história foi mais ou menos assim: marido da mulher bateu nela. Então agora precisava procurar uma situação, um abrigo para ela. Se ela o procurou como pastor titular, quem tinha que correr atrás era ele. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Porque se todo mundo me procurar para poder fazer, então eles vão entender que o reino está só aqui. Todo pastor tem essa obrigação de fazer as coisas e ajudar pessoas. Consciência de reino. Caso contrário, não faz sentido. Caso contrário, esse dia me ligou alguém e falou assim: pastor, eu queria umas cestas básicas para ajudar umas famílias. Faria sentido se fosse alguém precisando de comida. Não era. Era um pastor querendo cestas básicas para ajudar famílias do bairro dele. Faz sentido para você, irmãos, isso? Faz, Hugo, para você? Nem para mim. Faz, pastor Almir, para você sentido? Um pastor te ligar pedindo cestas básicas para ajudar a família, porque soube que eu ganho. Sabe o que é isso? Falta de senso de pertencimento ao reino. Eu falei, irmão, falei, pastor, eu tenho 5, mas eu não vou te dar nenhuma. Falei. Ele falou, não, por quê? Porque isso é obrigação da sua igreja, correr atrás das cestas para ajudar as pessoas. Não faz sentido você me ligar, tendo gasolina no tanque do seu carro, e pedir para mim tirar gasolina do tanque do meu carro para pôr no seu carro. Faz sentido isso, pastor? Não, não faz, porém para mim. Você tem uma membresia boa, trabalha com a membresia boa, eles levam as cestas e você doa. Agora, você me pedir cestas, a não ser que você precise de uma cesta, a não ser que tenha um irmão da sua igreja que precise de uma cesta. Agora, você trazer plural, você poderia me arrumar algumas cestas para ajudar algumas pessoas do bairro? Não, porque não faz sentido para mim. Porque a consciência de reino é, nós precisamos cada um fazer a nossa parte. Isso eu passo para você, membro desta igreja. O que chegar nas tuas mãos, faz. Eclesiastes capítulo 9, 10. Não precisa abrir não, estou encerrando, eu vou até fechar a Bíblia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo, está escrito lá assim, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.
Pois na sepultura para onde vais, não há obra, não há sabedoria, não há ciência, não há trabalho, não há indústria, não há nada. Chegou para fazer? Está na sua mão? Faz, porque é Deus te dando a oportunidade de ser abençoado. Enquanto você não aprender isso, irmão, talvez você não saia do lugar. Chegou na sua mão, faz, executa. Coisa simples. Eu amo água com gás. Aqui tem um aqui, ó. Muito obrigado por quem trouxe. Eu compro fardo de água com gás e compro geladinha, Rômulo. Eu vou no mercado onde você trabalhou lá em cima, eu compro água com gás. Compro 16, 18, 12, e das quais eu pego sempre 4, 5 geladas. E quando passo no caixa, eu falo para a moça assim: você aceita uma água com gás gelada? O que você acha que ela me diz? Claro. Todas as vezes. Esses dias tinha um homem, um senhor, um rapaz bonito, novo, água geladinha. Eu ofereci para a moça e ela aceitou. E eu olhei para ele. Eu falei assim: você quer uma água com gás? Oh, demorou. Então pega. Mais ou menos isso. Para você entender. Alguém vai olhar e vai falar assim: tem uma coisinha diferente nessa pessoa aí. Sabe por quê? Não estão acostumados com cortesias. Você representa o reino de Deus. Você é o reino de Deus de acordo com a Bíblia. Você é. Então, se comporte como um reino de Deus. Se comporte ajudando pessoas. Se comporte fazendo isso.